Bom, pessoal, vamos ver agora como que funciona a nova ferramenta de execução de tarefas da Silbeck, certo? Então, essa ferramenta ela vai ser utilizada em processos como auditoria, disparo de relatórios por e-mail e funções nesse sentido, certo? Então, nós vamos vir aqui em utilitários, cadastros, tarefas, para que nós possamos cadastrar as nossas tarefas, certo? Então, por exemplo, eu vou clicar aqui em novo e eu vou cadastrar uma tarefa de auditoria noturna, certo? Então, eu vou vir aqui, auditoria noturna. E eu vou dizer que o tipo dessa minha tarefa é de auditoria. Ok. Então, eu vou clicar aqui no inserir para que nós possamos estar adicionando uma rotina a essa tarefa. E eu vou dizer que nós temos aqui 3 tipos de rotinas, certo? Então, alertas do sistema. O sistema ele vai me alertar quando eu tiver uma diária diferente do valor do tarifário, certo? Então, aquele tarifário que está programado para gerar uma diária de R$200, eu vou lá e dou um desconto, altero aquele valor, ele fica diferente do meu tarifário. Então, ele vai me avisar, ele vai me dar um alerta. Eu posso criar um alerta para diária diferente da informada, certo? Então, por exemplo, alguma diária que tenha rodado com um valor diferente do que era para ter rodado. E tarifário diferente do agendado, certo? Por exemplo, eu posso estar no meio da alta temporada, se eu fizer uma reserva com um tarifário de baixa temporada, que é diferente do que está agendado, o sistema ele vai me dar um alerta, certo? E aqui o tipo de período, ok? Então, por exemplo, eu quero um alerta de tarifário diferente, certo? Diária diferente do meu tarifário, e o sistema ele vai me alertar se no dia atual eu tiver uma diária diferente do tarifário, se no dia anterior eu tive uma diária que rodou diferente do tarifário, ou se no dia posterior eu vou ter uma diária diferente do que está no meu tarifário, certo? O período da estadia significa que o sistema ele vai me dar o alerta caso haja uma diferença do valor da diária em qualquer dia da estadia de um determinado hóspede, certo? Então, por exemplo, nós estamos no dia 10, o hóspede fica até o dia 15 e no dia 14 ele tem uma diária que vai rodar diferente do valor da tabela, certo? Uma diária que já está programada com um valor diferente da nossa tabela, do nosso tarifário. Então, para isso que eu vou usar o período de estadia, certo? Ele pega de todo o período. Obrigar a observação. Então, eu quero que o meu auditor, além dele conferir esse alerta que o sistema vai dar, ele tem que inserir uma observação, certo? Então, ele vai ter que colocar alguma providência digitada a respeito do que foi feito ou do que ele fez de providência em relação ao alerta que o sistema deu a ele, certo? Perguntar ao auditor. Então, se eu for cadastrar uma tarefa, uma rotina para minha tarefa de pergunta ao auditor, eu vou colocar aqui, por exemplo, foi conferido se todos os hóspedes estão cadastrados no sistema, certo? Eu vou criar uma pergunta nesse sentido. Então, todos os hóspedes eles já estão cadastrados no sistema? E aí o tipo de resposta, como que o meu auditor ele vai responder a essa pergunta? Ele vai responder com um texto, ele vai dar uma resposta lógica, sim ou não. Ele vai ter uma resposta com múltiplas opções, por exemplo, sim, estava tudo ok, não, faltou alguma coisa. Você vai criar perguntas e pode ter esse tipo de resposta com opções, certo? Então você pode fazer perguntas e dar opções para que ele responda. E multi-opções ele pode marcar mais de uma, certo? Então você vai colocar lá N opções, ele vai marcar várias, ou então como opção ele marca ou uma ou outra, certo? Para você criar mais de uma opção, basta você colocar aqui, por exemplo, sim, ponto e vírgula, não, ponto e vírgula, e assim seguir,
certo? Separando com ponto e vírgula, você vai colocando as suas opções de resposta. Obrigar observações, então ele vai ter que dar a resposta e colocar alguma observação obrigatoriamente, certo? Geração de relatórios. Eu posso determinar que nessa auditoria aqui, além das perguntas e dos alertas que o sistema vai fazer, o sistema também vai gerar alguns relatórios na tela para que ele possa, para que o seu auditor possa estar imprimindo esses relatórios, certo? Então, por exemplo, eu posso determinar que quando o meu auditor for executar essa tarefa, ele deve sempre estar gerando o RDS, certo? Com o período. O RDS eu quero do dia anterior. Por que do dia anterior? Porque normalmente essa auditoria ela é rodada na madrugada, certo? Então ele vai pegar o RDS do dia anterior. Edição. Alguns hotéis eles têm edições personalizadas nos seus relatórios, certo? Então a Silbec ela dá essa possibilidade para que possam ser editados algumas informações dos relatórios. Então, se no seu hotel você tem um relatório editado, aqui você pode determinar que o sistema deve gerar ele com o padrão que é do sistema, ou então com a sua personalização que foi feita pelo técnico da Silbec, ok? Filtro. Todos os relatórios do sistema eles oferecem a opção de salvar um filtro, certo? Então, por exemplo, eu quero que o meu RDS ele seja gerado sempre calculando a diária média, eu quero que ele seja sempre com saldos de lançamentos, fechamentos e adiantamentos, e eu quero que ele seja sempre por data de turno. Então eu vou salvar esse filtro aqui, salvo o filtro, vou dar um nome para ele, então com saldos e diária média, certo? Com saldos e diária média. Gravei esse filtro. Agora eu venho aqui e utilizo esse filtro com saldos e diária média, certo? Então, quando eu rodar a minha tarefa de auditoria, o sistema vai pegar esse filtro para gerar o RDS, ok? E assim por diante. Eu vou cadastrando cada rotina aqui, certo? Então, alerta do sistema para o dia atual, já que ele vai rodar essa tarefa muito possivelmente na madrugada, certo? Eu posso colocar aqui a pergunta, então, conferido todas as fichas da colmeia. Conferido todas as fichas da colmeia, ele vai me responder com sim ou não e vai colocar uma observação, certo? Então pronto, e assim eu posso ir inserindo diversas rotinas na minha tarefa.